Bom dia, turma, tudo bem? Eu sou Yuri, professor de biologia de vocês. Hoje a gente vai falar sobre efeito estufa. Vamos começar prestando atenção aqui no quadro no que o professor colocou. Efeito tá em azul, estufa tá em verde. Por que eu coloquei de dois jeitinhos, de cores diferentes? Porque eu gosto de esmiuçar o que a gente vai estudar. Porque a gente tá falando de questões diferentes. Então, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, depois dar uma olhadinha aqui. Onde é que vocês escutam a palavra efeito? Efeito especial. Filtro efeito do Instagram, entendi. Isso aqui é o quê? Quando eu falo que o seu Instagram gera um efeito, ou que um computador pode gerar um efeito especial num filme, o que eu tô querendo dizer? O computador, ele é o efeito? O celular, ele é o efeito? Não, né? Ele consegue projetar isso. Então, quando a gente tá falando de efeito estufa, a gente tá falando de uma coisa que a nossa atmosfera é capaz de gerar. Como assim? O que eu tô querendo dizer? Que é parte do nosso... A nossa atmosfera tem essa característica. Ela é capaz de projetar esse efeito. É dela, é dado dela. E estufa, porque quando a gente quer cultivar uma planta e a gente precisa criar condições para que isso aconteça, ou seja, quando aquela planta não existe espontaneamente naquele lugar, eu crio uma estufa, que é um espaço específico onde a luz solar entra e o calor que ela gera não consegue sair. Parecido com as roupas que a gente compra lá no Torra Torra. O que é uma roupa? A roupa é um tecido que tem a capacidade de pegar a energia térmica que o corpo de vocês está liberando, né? Retomando, vocês estão a 36 graus, né? Geralmente vocês não estão doentes. Esses 36 graus, se eles estiverem acima da temperatura do ambiente, a tendência é que a energia térmica do seu corpo ela se transfira para fora. Esse calor vai se manifestar. Agora, quando eu tô falando de um efeito estufa, eu tô criando um obstáculo para essa transferência. Eu tô criando, então, um impedimento. Não vai chegar até lá. Então, a gente tá falando aqui, então, de uma barreira. Uma barreira. E o que é que gera essa barreira? Por que vocês estão tendo isso em biologia? Porque um dos principais causadores do efeito estufa são gases à base de carbono, né? Carbono, vocês já viram, a gente já teve aula sobre fotossíntese, né? Ele geralmente é o que as plantas, né? O que vocês chamam de gás carbônico ou dióxido de carbono, é o que as plantas absorvem para compor parte do próprio corpo e que a gente come e tira delas para fazer parte do nosso corpo. Então, praticamente todo ser vivo, ele é à base de carbono. Esse carbono, geralmente, num mundo ideal, o que acontece? A planta faz a fotossíntese, tira do ar, eu como a planta, e o carbono vem para mim, e aí eu morro, a bactéria me come e libera uma parte desse carbono para o ambiente. Então, tem um ciclozinho que está acontecendo ali. Hoje, nós criamos uma condição que o pessoal chama popularmente de pegada. O que é uma pegada? Pegada tipo pegada de pé. Uma pegada de carbono é o quê? Ela é o impacto que eu gero, você gera, uma indústria gera, uma empresa, um país gera, quando ele realiza as suas atividades industriais. Por quê? Quando a gente trabalha com madeira, com petróleo, a gente está lidando com material biológico. O petróleo ele já foi em algum momento parte de seres vivos, assim como a madeira é parte de uma planta. Quando a gente queima esses combustíveis, porque eles geram muita energia, porque isso é uma propriedade do próprio carbono, ele consegue absorver muita energia, ele também consegue liberar muita energia, a gente libera esse carbono de volta no ambiente. Porque como vocês aprenderam em química, o carbono, nada na natureza se desfaz, some, só se transforma. Então quando você queima madeira, todo aquele carbono, ele sai naquela fumaça branca que você vê. Então o carbono ele tem essa característica. Os gases de efeito estufa, que são gases à base de carbono, têm essas características muitas vezes. Existem outros gases de efeito estufa com outras composições, mas a gente vai falar desse porque a atividade que eu coloquei para vocês, ela vai mencionar isso. A gente tem os dois gráficos, um deles mostra o aumento da emissão de carbono e o aumento da emissão do calor do planeta. O que a gente tem que prestar atenção? Se você olhar só de longe, olha, realmente, parece que essas duas coisas estão correlacionadas. Você tem um pico de produção de emissão de carbono pós a Segunda Guerra, quando a gente retoma a economia e os processos industriais no mundo inteiro.
E a gente também tem um aumento de temperatura. Mas ao mesmo tempo, o quê? Isso. Ao mesmo tempo, a gente também vai acabar tendo outros momentos em que essa temperatura ela varia, mas não depende do carbono, porque o nosso planeta ele tem esses ciclos. Então é importante a gente lembrar do complexo da Fox. Como assim, professor, complexo da Fox? Filmes, Era do Gelo, Madagascar. O que separa Era do Gelo de Madagascar? É o período. Tem períodos frios no nosso planeta, tem períodos quentes. Isso é natural. O que a gente sabe hoje é que por conta da emissão de gases de carbono, que são gases de efeito estufa, que vem o quê? Dos nossos combustíveis, nós estamos intensificando esse processo. E por consequência, intensificar esses processos faz com que o efeito estufa fique mais forte e aí o planeta fique mais quente. Então, vou sintetizar para vocês lerem o textinho, fazerem a atividade. Vou ficar aqui sentadinho à disposição de vocês, tá? Pra gente ir conversando, beleza?